Amém. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui começando mais um Pod com Café. O nosso convidado hoje é o Robson. Nós vamos falar um pouco sobre aquarismo. Brincadeira, pessoal. O Robson tem uma loja de aquário, mas o nosso assunto hoje é um assunto muito interessante, mais um assunto muito interessante para nós que somos cristãos, né? É fé e religiosidade. Então, solta a vinheta. Amém. Boa noite, Robson. É um prazer ter você aqui para nossa conversa, né? Nosso momento aqui. E eu queria começar perguntando, né? Como de costume, a gente sempre pergunta aos nossos convidados como foi o seu início na fé cristã, né? Como foi o seu encontro ali com Deus? Se você queria que você falasse um pouco da sua origem na fé, né? Se você veio de uma família cristã ou se você se converteu e como foi esse momento? Amém. Na verdade, o meu lar não era cristão, né? A minha família não foi cristão assim. E eu sempre tive ânsia, né? Eu tive algo dentro do meu coração, assim como todo mundo tem, de faltar algo ou de desejar algo, né? Sim. Eu costumo dizer que a minha conversão, ela literalmente começou quando eu senti essa ânsia, resumindo é isso. E aí, depois disso, eu fui gerando essa vontade de buscar Deus e de descobrir quem era Deus, né? Uhum. E aí acabei passando por várias situações, várias religiões, inclusive. Mas uma coisa que fez, assim, realmente eu me converter de verdade, ou me convencer na época, né? Eu posso dizer assim, foi que uma parede me fez despertar. A parede? Uma parede. Como assim, mano? Uma parede. E a gente eu morava com minha avó, né? Tu nasceu aqui em Fortaleza ou Nasci tu era aqui em Fortaleza, né? de outra cidade, não, né? Meus pais, no caso, minha mãe é do interior, né? Pacajus. Meu pai é daqui. E aí também tem essa questão da família aqui. Tem a parte lá, a parte daqui e tal. Mas tu nasceu aqui, tua infância foi aqui? A minha infância foi aqui, tudo aqui, de Fortaleza, Entendi. né? E assim, qual idade, mais ou menos, qual época da tua vida, assim, aconteceu isso e como foi esse negócio dessa parede aí? Negócio da parede. E posso dizer que foi com mais ou menos uns 15 anos de idade, eu comecei a gerar isso dentro de mim. E aí quando foi com 17 anos, se eu não me engano... Na juventude ali, né? Mais ou menos, né? Exatamente. E como foi esse negócio da parede aí? Da parede. Tô curioso. Eu morava, né, na verdade, com minha avó. E a minha avó tinha uma casa bem grande, sabe? Antigamente tinha as casas grandes, né? Aí foi feita uma divisão de terreno, né? A partir lá, repartir para os filhos. E foi demolido a parte da casa grande, né? E aí eu tava lá brincando, né? Os pedreiros estavam no almoço. E aí eu fiquei... Isso nessa época, mais ou menos, 17 anos, né? Era, acho que 17, 18 anos no máximo. Tudo bem. Né? Mais ou menos isso. E por falar nisso antes, só pra ligar aí, antes um pouquinho, voltando um pouquinho, eu tava nessa fome, vamos dizer assim, né? De buscar a Deus, mas de conhecer e tal. não tinha tido ainda contato com a fé cristã? Tinha, ou já tinha? Já? Nessa época, exatamente nessa época, eu podia se dizer que hoje, brincando aqui, era o crente Raimundo, né? Pé na igreja do mundo, né? Mas é porque eu não tinha o entendimento. Mas nessa época eu estava assim em uma igreja, né? E aí eu estava nessa, né? Achando que ser cristão era isso. Bastava ir para a igreja e tinha lá uma emoção, sentia a presença e estava bom demais. Para mim, daí estava show de bola. Até então eu sabia que Deus era isso, né? Mais uma parede surgiu na minha vida. E aí o que aconteceu? Quando a gente tava quebrando tudo lá, na hora do almoço, inclusive, eu peguei uma marreta e comecei a brincar de quebrar lá o besta, né? Ah, meu Deus. E aí eu dei uma marretada na parte da coluna, né? E aí a parede começou a balançar e meu pai deu um grito, sai, não sei o que e tal. E naquele momento eu olhei para cima da parede, eu vi a parede balançando, virei, aí tinha uns escombros lá de resto de obra, né? Que justamente estava demolindo.
E aí eu virei, quando eu fui virado, que eu corri, eu não consegui correr, eu caí, né? Eu caí de bruço, e a única coisa que eu pensei naquele momento foi que, naquela hora eu disse, Deus, não me deixa eu ir, eu tenho algo a fazer por ti. Deu tempo de pensar nisso, né? Esse relance aí. E aí a parede, pô, caiu lá por cima, caiu literalmente. Inclusive era aquela parte da parede que é justamente as duas calhas, né? Eu sei. A parte maior da casa. Eu sei. Pronto, e bem alto, né? Bem alto. Tijolo branco e tal. E ao longe eu escutava, nos escombros, eu estava nos escombros, e ao longe eu escutava, pega o carro, morreu, e aquele negócio. Era bem assim mesmo. E aí eu fui e me levantei. Eu imaginei aquela cena parecendo o Hulk, né? Saindo assim saindo assim dos escombros. E eu posso dizer que o primeiro glória a Deus que eu dei de verdade, de dentro para fora, foi aquilo ali. Quando eu vi que eu tava vivo, né? Que eu olhei para mim, a cena foi exatamente essa. Eu me saindo dos escombros. E eu confesso que naquele momento eu parei e tive medo de realmente subir, né? De me levantar. Olha a loucura que é. Eu sei. Tava em choque, né? A mística até. Em choque, né? Eu vou dizer até a mística, né? Aquilo que você não entende da parte do espiritual, né? Eu achava que eu me levantando, eu ia ver meu corpo ali. Eita! Era, mais ou menos isso. Era astral, né? Astral. Era, por aí. Então, assim, é porque a cabeça na época estava muito confusa e não tinha maturidade para entender isso, né? Sei. E aí, na hora que eu levantei, que eu olhei o pessoal correndo para me acudir, né? Como dizem os cearenses. E aí eu olhei para mim, eu peguei em mim, sabe? Eu lembro dessa cena, foi muito forte. Eu peguei em mim, eu vi que nada tinha quebrado, né? Até então, e eu peguei na minha cabeça, né? Também uma cabeça de cearense, assim. Essa cabecinha. O impacto deu, né? E aí eu senti algo quente aqui e tal. E aí quando eu peguei, tinha sangue. E aí realmente, nesse momento, eu disse, glória a Deus. Obrigado, Deus, porque tu não deixou eu ir, não deixou eu estar nesse plano aí transcendente, né? Vamos dizer assim. E aí, eu tô falando muito e aí, mas e aí, o meu pai pegou o carro e a gente saiu no carro para um hospital. Quando a gente chegou no hospital, eu lembro disso também, que foi muito forte. Até então eu não tinha uma experiência tão grande como eu vou contar agora. Eu tinha tido como é que eu posso dizer, um impacto tão grande com relação ao espiritual. Quando me colocaram na maca, me puseram aquela eu sei, aquele tipo para imobilizar, né? Isso, para imobilizar, né? Até porque podia ter sequelas e tal. Enfim. Até fazer os exames, raio-x. Pronto, né? fazer toda essa parte aí, eu tinha que saber o que realmente tinha, né? Eu lembro que quando eu fui posto ali na maca, os maqueiros me levando assim, eu dentro de um corredor e lembra aquela cena de filme, né? Passando as luzes, é mais ou menos isso. E lembro que quando eu passei, como eu estava meio que imobilizado, estava imobilizado, eu não conseguia virar o rosto, né? Não conseguia virar a cabeça. Mas eu vi notoriamente quando eu passei e percebi uma senhora com a Bíblia na mão, né? E essa Bíblia na mão, ela estava falando com a pessoa com a Bíblia na mão, né? Aberta. E quando eu passei, ela fechou a Bíblia e saiu correndo atrás de mim. E eu na minha cabeça, eu disse, o que essa louca quer, né? O que essa senhora quer? E ela foi correndo atrás e dizendo, olha, para aí que eu tenho algo de Deus para dizer para esse rapaz e tal, né? Os maqueiros com delicadeza, minha senhora, sai daqui, né? E ela continuou insistindo. Aí eu passei naquela portinha lá que parece do Bang Bang, né? E quando eu entrei na enfermaria, eu estava lá e agradecendo muito a Deus. Só que tem um detalhe que eu não contei aqui. Quando eu vinha no trajeto da minha casa, no caso da casa da minha avó, até o hospital, eu vinha orando. Olha a incredulidade do abençoado. Eu vinha orando e dizendo assim, Deus, tudo bem, tu me salvou, massa, beleza. Mas será que é para eu ser igual esses crentes aí, com as rouponas aqui e tal? Rapaz, eu não quero ser isso aí não.
tu quer que eu seja esse crente? Eu sozinho, pensando e falando com Deus da minha maneira, né? E no trajeto do carro. E agradecendo muito e tal. E ficou muito forte isso também. Agradecendo e meio que indagando a Deus se era para ser crente dessa forma, como achava eu que era, né? Para ser religiosamente perfeito, né? Partindo no ponto da enfermaria, eu estava lá. Eu olhava para um lado, assim, meio que tentando enxergar, e gente quebrada, eu olhava para o outro também, eu disse, misericórdia, obrigado, Senhor. Sendo que eu vi um movimento ali na entrada da enfermaria. Era a senhorinha. A senhorinha, eu tenho que falar. Deus. Aquela insistência, aquela muvuca ali. Uhum. E aí, com muita insistência, ela veio até a mim para falar, né? Na parte de Deus, vamos dizer assim. E, nossa, que dia foi esse? Porque ela conseguiu... Ela veio de lá para cá, aquelas senhorinhas assim do fogo mesmo, né? Irmãozinho do coque. E ela veio marchando. Eu vi o reflexo aqui, eu vi de lado canto, aqui, né? De canto, né? Quando ela veio se aproximando, eu senti um arrepio, eu comecei a me arrepiar todinho. E eu não sabia o que era aquilo. Até então não tinha tido essa experiência tão forte assim. E aí quando ela chegou perto de mim, ela falou em línguas. E eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto assim, a pessoa falar em línguas assim, diretamente. E quando ela terminou, ela apontou o dedo para mim e disse, tu que estava perguntando para Deus se era para ser crente ou não, ele te deu um grande livramento hoje. E aí falou que não era só para me ser crente, mas que tinha um grande plano e um grande projeto na minha vida, sabe? E desde aquele dia, realmente eu tive um impacto com Deus. E foi muito forte esse dia, muito forte. Então, nesse dia foi algo, não é porque teve ali uma palavra de conhecimento, não teve algo para chegar para mim, mas foi algo que eu tive, como posso te dizer, uma carimbada, sabe? Olha, eu existo. Eu sei o que tu tá falando, eu sei quem tu és. Foi um contato Deus, direto, né? Direto pronto. Com Deus, eu posso dizer isso, é exatamente isso. Então só ali sabia. Você teve a certeza, tinha escutado falar, mas ali foi um momento. Exatamente isso aí. Então assim, só eu e Deus sabia o que eu tinha orado, eu tinha falado com Deus, indagado com Deus. Só eu e Deus. Então como é que aquela senhora tinha esse conhecimento? Não tem como. Então foi muito forte e ela disse, olha, você quer aceitar Jesus? E eu já estava chorando e eu disse, lógico, quero sim. E aceitei a Jesus naquele momento, sabe? Então a partir daí o Senhor começou a me gerar fé. E eu lembro que eu sempre fui muito indagador, sabe? Das coisas, de Deus inclusive, da parte de Deus. Muito teimoso, eu posso dizer assim. Muito curioso, né? Não é à toa que eu passei por várias religiões até entender quem é Deus e o que eu sou para Ele, o que é Ele em mim, e aí vai. E eu lembro que eu namorava, na época, Cássia, né? Uhum. E eu já saí do hospital como um crente, né? Na época que isso aconteceu, tu já namorava com a Cássia? Já namorava com ela, né? E na época, eu quebrei o nariz, né? Só. Eu sempre digo que é para mim saber e enxergar o que Deus fez na minha vida sempre, né? Tá sempre à minha frente aqui. E eu namorava a Cássia e eu já fiquei debulhando isso, já fiquei vivendo Deus, vivendo ser cristão. Mas assim, depois que isso aconteceu, qual foram os próximos passos assim com Deus? Uma das coisas é mais ou menos isso, né? Sim. Namorava com a Cássia. Sim. E eu já ficava me indagando com Deus, mas como é que é isso? Se estava na maneira correta. Exatamente, tal. Já começou a criar tipo um temor. Isso, e aí era certo, errado. Exatamente. E aí é porque assim, naquele momento eu decidi, realmente Deus existe agora vai... e então minha foi vida aquele momento foi a chave, que mudar, digamos assim, né? O que foi. E aí eu orei por ela, disse, Deus, se ela é para minha vida, amém, mas se não for, tu tira ela. Uhum. Né? E eu lembro que eu vira e mexe, eu convidava ela pra igreja.
Natal vai ouvir a gente. Logo teremos a Cássia aqui também, em breve. Eita, né? Aí eu vou dizer, é libertação e poder. Eita, agora. Eu lembro que eu convidava ela para ir para a igreja. Ela também não nasceu lá cristã, também não conhecia. Não, mas tem uma irmã dela que sempre ela já ouvia... inclusive orou, pregava pra gente e tal. E aí vira e mexe eu convidava ela e ela não queria ir, às vezes tinha medo, né? E eu tava vindo pra casa e já tava nessa situação e dizendo, Deus, é isso aí. E a primeiras coisas, vamos dizer assim, que ela falou comigo foi que assim que você melhorar, nós vamos pra igreja. Então ali foi um sinal, sabe? E depois a gente foi pra igreja, melhorei e tal. E a palavra foi totalmente direcionada para ela naquele dia. Quando o pastor chamou lá, quem quer aceitar Jesus e tal, e eu fui olhar para ela para ver se ela, né? Eu já vi ela correndo lá, eu disse, meu Deus. Eu saí correndo atrás, foi muito forte isso, foi muito bênção, sabe? Muito bênção. E diante disso, eu comecei a realmente gerar fé dentro de mim. Só que eu sempre digo, Tarcísio, se me permite aqui... Não, pode falar. Fica à vontade. Que a parte da fé que eu tenho é uma coisa que foi gerando maturidade e crescendo junto comigo, né? E a outra parte é a conversão. Porque uma coisa é ter como eu disse, eu tive esse encontro com Deus. Mas naquele momento eu não me converti. Não foi algo osmótico que eu disse, a partir de hoje realmente eu vou ser crente e pronto, meu Deus. É porque a mudança santo, né? É o tempo mesmo, né? É o tempo e tal, né? O tempo exige muitas coisas, né? De nós, né? Existe escolha, existe dedicação mesmo, renúncia, né? Então, é o processo mesmo da conversão, né? E aí, como foi, assim, o teu processo? Tu tava no... Porque eu lembro que um pouco antes, só contando aqui da parte religiosa, porque aí tem a questão das etapas da fé, né? Sim, pode falar. Eu queria que você falasse. Pronto. Não se apresse, eu fui muito por muito tempo, eu posso dizer pelo emocional, pela parte emotiva, né? Almática. Se eu escutasse um louvor, eu disse, nossa, que louvor, toca meu coração, aquele negócio todo. E isso não gerou conversão em mim. Gerou eu posso dizer até uma proximidade de Deus, porque querendo ou não, eu escutava mais louvores e tal. Mas eu sempre fui muito emocional na parte da fé. E achando que era isso que gerava cada vez mais salvação e maturidade, enfim. E diante disso, eu fui muito curioso, como eu disse. Mas emocional assim, como assim emocional? Eu fui muito curioso, só para fechar aí com essa tua pergunta. Eu fui muito curioso, então eu passei por várias religiões. Mas eu não passei por várias religiões porque... Isso antes de todas essas situações, Antes de todas as situações, né? É porque eu contei aqui meio que... Não, tudo bem. Um processo diferente, mas antes dessa situação real, né? Que eu tive encontro e tal, que eu parei de ver no caminho e tal, eu tive essa curiosidade, né? É como eu digo sempre, que a minha conversão ela tem 4 etapas. A primeira é porque eu queria um Deus. A segunda é que eu queria um pai, um abençoador, na verdade, né? A terceira, eu descobri que existia inferno. E aí eu tinha medo do inferno. E a quarta, que aqui eu estou hoje, é porque eu amo ao Senhor, entendeu? Amém. E essas primeiras fases, elas são mais emocionais, eu posso dizer assim para mim. E diante das religiões que eu passava, eu procurava algo em Deus, e eu procurava Deus, e toda vez que eu tinha um confronto, inclusive com a palavra, eu não tinha como ficar mais naquela religião. Porque eu fui à busca de Deus pela religião. Pela religião. E essa parte da religião em si, aí eu vou dizer, na fé da religião, que é por isso que eu estou dizendo, nas etapas da fé, a etapa da fé da religião, eu fui pela ânsia de uma religião, que a religião poderia me dar a Deus. Um amuleto, digamos assim. Um amuleto, pronto, mais ou menos isso. Então, essa parte da religião, ela foi muito forte nessa busca, né? Por quê? Porque eu pulava de religião em religião. Então, eu passei por várias religiões, várias instituições religiosas, até entender hoje quem é Jesus Cristo, quem é Deus para mim. Amém. Então, nessa parte da religião, a palavra, ela me confrontava. Tem uma religião que eu tava lá e aí eu, nossa, é isso aí mesmo e tal, e começando a ver os dogmas e as coisas, e eu disse, pronto,
Deus está aí e é isso que eu quero. Pronto. E aí começou a me gerar. Só que quando eu fui ler a palavra confrontou diretamente e derrubou uma religião todinha. Entende? E, inclusive, na palavra fala sobre isso. Que a homem está instituído morrer uma só vez, após isso, juízo final. Acabou-se, eu quebrei, eu sanei uma religião sobre isso. Então, cada religião que eu entrava, cada busca, eu tinha na palavra a resposta que me dava a extinção, posso dizer assim, dessa parte da fé, da religião, entenda? É muito interessante isso que você acabou de falar. Até lembro agora do Roberto da Fernanda, né? Que eu já falei pra ele que eu quero a presença dele aqui, porque é um homem de Deus, um homem que tem muito conteúdo, muita coisa de Deus aí pra gente. Mas uma vez ele me falou isso e isso ficou gravado na minha mente, no meu coração. Ele falou assim, que sempre que alguém vinha confrontar ele em relação à religião, ou a fé dele, ele sempre falava isso. Ele disse assim, não quero abordar a sua igreja em si. A minha fé é na palavra. Ele falava isso. Se a sua palavra está de acordo, se a sua instituição, sua igreja, sua religião está de acordo com a palavra, com a Bíblia, que a minha fé é nela, no que está escrito nela, aí beleza. Mas se não tiver, aí... Porque a minha fé não é numa igreja, não é num templo, não é numa religião, não é numa placa. A minha fé é na palavra. Então, se a gente está andando pela palavra, né, só confirmando aí... Mas é exatamente isso aí que o Roberto falou. Porque eu tive isso. Foi notório, foi vivido, né? Eu estou testemunhando aqui. E aí foi muito massa isso de ler a palavra e a palavra confrontar e fazer assim um extermínio sobre a religião todinha. E pelo que tu tá contando é muito interessante também, porque tu ainda não tinha, né? Isso foi antes, né, desse encontro com Deus. Sim, então sim. A tua fé ali na palavra já vinha antes daquele momento de um milagre, né? Digamos assim. Sim. É como eu disse. Eu lembrei agora, teve um relance aqui. A gente acha que, às vezes, até um trabalho desse assim, né? Algo, não vou dizer simples, que isso aqui é tremendo. Eu creio que vai libertar vidas também, vai alcançar vidas. A gente acha, às vezes, Tarcísio, que as coisas que a gente faz para o reino, inclusive para Deus, no caso, a gente acha que, às vezes, é em vão. E nada é em vão. A palavra diz que ela não volta vazia. Já começa por aí. Eu tô lembrando aqui de um relance que eu estudava no liceu, só para encaixar aqui, e eu lembro que eu paquerava uma menina e essa menina era crente. Cuidado da Cássia, não. Graças a Deus tem maturidade para escutar isso. Amém, né? Brincadeira, hoje, Cássia, né? é uma mulher de Deus, eu conheço, sei como é. E aí eu tinha essa paquera e ela olhou um dia para mim e disse assim, tu quer namorar comigo? Aí eu chego... Como assim? Eu gaguejei e tal. Aí eu quero. Ela disse, pois faz o seguinte, na hora do intervalo, vamos ali comigo? Eu disse, eita, agora dá certo. E aí ela me levou num culto, na hora do intervalo. Tinha 15 minutos de intervalo. Eu lembro que a professora Suzana, eu creio que em nome de Jesus isso vai chegar até ela. E eu louvo a Deus pela vida dela, que ela foi um instrumento de Deus. Ela pegava 15 minutos do intervalo e te fazia um culto. E aí quando eu entrei, eu disse, que é isso aqui? Eu não tô entendendo não. Que é isso aqui? Disse, não, é um culto, senta aí, escuta aí. E eu fiquei, não, vamos ali e tal. Disse, não, senta aí. E aí eu escutava os louvores, eu achava bom, e eu comecei a gostar daquilo, e todo intervalo eu queria ir. Aí daqui a pouco eu esqueci, foi da menina, e tava indo, sabe? E aí, voltando aqui, eu lembro que foi falado muito forte na época que a palavra tinha poder de libertar. Que a palavra que era certa, né? Vamos dizer assim. Aí é onde está. Foi aí que foi plantada a sementinha, né? Então teve esse... Lembrei agora. Então, foi bem incisivo isso, essa semente, sabe? E ela veio frutificar dentro das religiões, né? E aí eu fui passando por essas religiões e comecei a confrontar as religiões dentro da palavra. Aí eu estou falando da fé nas religiões, né? Passando para outra etapa, eu fui pela fé da parte emocional, como eu falo. Como é a parte da fé emocional? A fé que envolve
É a fé almática que eu falo, né? Só um parênteses, né? Pode falar. A gente tá falando sobre fé. Já que você falou sobre esse início, né? Digamos assim, esses primeiros passos da fé, na sua opinião, você acha que... Qual o motivo da maioria das pessoas, né? Até para nossa conversão mesmo na nossa igreja. Você acha que ali inicialmente a maioria vem buscando algo, uma bênção? O que é que você acha, assim? Não tem como a gente nascer... Porque o seu motivo foi praticamente um milagre, foi. Né? Eu posso dizer que a parede, ela foi só o toquezinho de Deus, né? Sim. Só um empurrãozinho. Ei, negão, vai. Eu quero que tu seja crente de verdade. Vai se aprumar. Foi mais ou menos isso. Mas eu creio que a maioria das pessoas, elas vêm, vamos dizer assim, né? Para Deus por uma necessidade. Não tem outra coisa a dizer senão por necessidade. Quer seja na parte da alma ferida ou na parte literalmente espiritual. Na parte natural também. Natural também, financeira, né? Então, assim... uma cura, enfim. Pronto. E aí, o que acontece? Inicialmente, essas pessoas, inclusive eu posso dizer que eu parti desse princípio, que essa busca ela foi por conta disso, né? E as pessoas veem realmente sobre isso. A questão é que aí é que tá. É justamente isso que eu vou falar agora, né? Quando eu descobri que a fé sobre a religião não era a fé verdadeira, eu posso dizer assim, aí eu passei para outra etapa. Eu tive um degrauzinho de amadurecimento. Certo. Qual é a outra etapa? É a fé emocional. E a fé emocional era de sentir a presença, de sentir Deus, que Deus estava comigo. Aonde eu estava, eu orava, eu ouvia um louvor, eu chorava, eu sentia arrepio, sabe? E por muito tempo eu fiquei nisso. Só que a conversão de verdade, ela não veio. Ela não veio. Porque era só mais uma questão de, eu posso dizer, emocional. Como se fosse uma religião em si. Era tipo, meio que desapegando a religião, entre aspas, e me apegando a outra forma de buscar Deus. Digamos assim, né? Pelo que eu entendi, você estava saindo de uma religião, né? De um olhar de religião e indo para uma vida de religiosidade. Pronto. Rapaz, se garantiu. É mais ou menos isso, né? Não, é exatamente isso aí. Religiosidade, fazer um rito, ou... É isso mesmo. Pronto. E aí, quando eu passei a começar de novo, ser confrontado pela palavra, e eu comecei a ver que quando Jesus ele curava as pessoas chegavam para ele fazia uma pergunta besta, né? Vamos brincar aqui. O que tu queres que eu te faça? E a pessoa respondia, quero ser curado. E aí eu via que a maioria dos milagres que aconteciam, no final ele diz, vai filho, a tua fé te salvou. E eu ficava com aquilo na cabeça. E a palavra penetrou na minha mente e não... Foi pensar o que... Eu fui pensar, porque é como eu disse... A mais ali, é como eu disse, eu gosto de viajar na situação. Eu gosto de pensar, de ser curioso sobre que loucura é essa aí. Eu quero viajar nessa loucura. E aí toda vez que tinha uma cura, eu via essa parte. Vai que tua fé te salvou. E eu disse, cara, não é só milagre. Não é só sentir, não é só arrepio, não é só chorar. Mas tem algo a mais aí, a tua fé te salva. Como é que é isso? Mas assim, tu acredita que tu passou muito tempo vivendo essa religiosidade, assim? Vivi, e muito, muito. E eu posso dizer pra ti... O que você tem como sintomas, assim, de uma vida de religiosidade, né? É até meio assim eu falar, mas eu só não vou falar sobre a instituição, mas religiosidade. Pra mim, se eu não... Eu lembro que eu cheguei na chave, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, eu quero essa parte mesmo. Eu quero falar do encontro. Eu lembro que, pra mim, se não tivesse lendo a Bíblia aqui, no templo... em pé, por reverência à palavra, não valia de nada. Que reverência é essa? É a parte religiosa, litúrgica, vamos dizer assim, né?
E eu lembro que uma vez o Vinícius até me convidou para vir aqui, né? Uhum. E eu vim no culto pela manhã. Tava o apóstolo... O Dario, né? Dario, pronto. Uma benção, né? Se você parar para olhar lá, talvez muitos até vão voltar lá, né? Ver o vídeo. Você vai ver que o único casal que está em pé aqui na Chave de Davi é o Robson e a Cássia. Porque nós tínhamos reverência à palavra do Senhor. E essa questão religiosa, ela teve sequelas muito grandes sobre a minha vida. Muito. Muita coisa foi desmistificado justamente porque o Espírito Santo desmistificou e quebrou. Uma das que mais confrontou, inclusive eu posso dizer que eu fui liberto, literalmente, Amém. Foi sobre o encontro, né? O encontro de homens lá. Eu lembro que o pastor até... Não dá detalhes, só fala... Não. Eu lembro que o pastor até me convidou como algo não para participar, né? Mas para ajudar, vamos dizer assim, né? Como apoio. Apoio, né? E eu passei literalmente participando. E para mim ali foi libertador. Foi libertador. Amém. Eu até testemunhei aqui, enfim, aí fica para outra parte. Não, pode falar. Não, mas aí o testemunho foi justamente isso, né? Eu lembrei da unção do peixinho. E aí... A unção do peixinho, gente, eu vou falar. Posso falar? Não, posso falar. O Robson tem uma loja de aquarismo, pra quem não conhece, né? Eu vou fazer a propaganda aqui da Aqua Estilo, né? Mas aí, o Vinícius, que é amigo dele, que foi essa pessoa que convidou ele pra cá, né? O Robson tinha muito assim, a resistência ao mover de Deus ali no espiritual, né? O falar em línguas, né? O cair na unção, enfim. E aí no momento do encontro lá, teve um momento, né? Que o céu se abriu mesmo, assim, a presença do Senhor tomou aquele lugar. Foi tremendo. Né? E as pessoas choravam, iam pro chão e falavam em línguas. E eu lembro que tava todo mundo ali que não tinha mais nada, assim, não tinha mais roteiro, não tinha mais tempo, tava todo mundo no chão. Os pastores estavam tudo orando, o apoio tava chorando, tava todo mundo. E eu lembro que nesse momento eu olhei pro Robson, o Robson tava no chão, todo molhado, assim, né, no chão, e falando em línguas e chorando e tentando se levantar e não conseguia. A presença ali muito forte. E o Vinícius depois chegou, né, e meio que e aí, bicho? Abençoado. Tá na unção do peixinho lá, tentando se levantar. eu tirava brincadeira com o Vinícius, que aí quando Deus pegava ele, vamos dizer assim, ele ficava com uns tiques, né? Eu disse, que é isso aí, mano? Que doideira é essa aí, né? Tipo uns homens, mano, brincando. Era tirando onda mesmo. Isso não existe isso aí, não. E outra coisa, dentro da religiosidade, eu via pessoas caindo no mover, que é como eu tô dizendo, com todo zelo e respeito, sim, eu dizia que isso ali podia ser qualquer coisa, uma êxtase, qualquer coisa, menos o Espírito Santo. E eu tive um confronto direto sobre isso. Mas a culpa também é do pastor Emílio, tá? O pastor Emílio... Meu Deus, enfim. Deixa quieto. Aí, senão vou entrar em detalhes, né? Senão a gente entendeu. Ele ama. Essa parte aí mesmo. Aquela parte do encontro, ele pode estar fazendo qualquer encontro. Essa pode parte estar apoiando as crianças. Pronto, essa parte lá, pronto. E aí o pastor Emílio foi... Eu lembro que eu estava aqui orando, eu disse, Senhor, eu estava fazendo essa oração. Quebra toda a religiosidade, todo resquício que tem em mim, Amém. Tudo aquilo que não pertence a ti, ou então que eu fui, como é que eu posso dizer, feito algo, doutrinado, a palavra é essa, né? Que não vem de ti, ou alguma coisa parecida. E eu lembro que teve esse refrigério, sabe? Teve esse encontro, um renovo, posso dizer assim. Teve a sua permissão, né? Teve. E aí eu lembro também que essa hora foi a hora que eu caí pra trás, durinho. E a questão é essa, é aquele negócio que você tá consciente do que está acontecendo e ao mesmo tempo sentindo algo diferente e que não quer sair dali. E eu tentando, depois, né, passou um tempinho, eu disse, eu não vou me levantar, isso não existe. E Deus me quebrou exatamente sobre isso.
né? E eu caí lá e fiquei estatalado no chão e tentando me levantar e não conseguia. Eu botava mais força e não conseguia. Aí por isso que ele falou que era a unção do peixinho, né? Que eu tentei levantar e tremia e cheio de água. Aí ficava o peixinho fora d'água. Mas foi tremendo. Mas que bênção que os rios fluíram sobre mim do Espírito Santo. Amém. E, enfim, foi tremendo. Houve essa, posso dizer, libertação. O Senhor tem me trabalhado ainda. E aí eu parti, saindo da parte emocional e religiosa. Mas assim, ainda só um detalhe. Até queria... Não sei se tu já assistiu aquela ministração do Davi Alves, apóstolo Davi Alves, Porque Uzá Morreu? Não. Uma ministração muito boa. Né? Eu aconselho você que está em casa a assistir ou a escutar. Porque graças a Deus, e querendo até abrir um parêntese aqui, um pequeno gancho, graças a Deus a nossa tecnologia hoje pode ser usada também, né? Favorecendo o reino. Hoje a gente pode estar praticando esporte, pode estar trabalhando de algo, dependendo do trabalho, né? Pode estar dirigindo e ali sendo edificado e ministrado, porque é uma guerra, né? É o bem contra o mal, inclusive nas redes sociais, na mídia. Então nós também temos a oportunidade de estar escutando, assistindo como esse podcast. E eu aconselho, né? Eu indico a você que está aí escutando, você também a escutar. Muito boa ministração. Fala muito sobre essa vida de religiosidade, né? Eu me lembro até de alguns trechos, um pequeno trecho, que ele fala sobre irreverência, né? Irreverência, de certa forma, você tá na presença de Deus ali, louvando, adorando o Senhor, e você não tá... É Deus que está ali, né? Na presença ali, a palavra nos afirma que ele está ali, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. E às vezes a pessoa sai para beber água, sai para ir no banheiro, não tá nem aí. E ele fala que reverência não eu não vou falar da administração porque é interessante você assistir, né? Tá falando porque o nome é Porque Uzá Morreu. Mas ele fala que irreverência não é a causa da morte de Uzá. É só um sintoma. Porque a causa é a religiosidade. A religiosidade. Né? É você viver uma vida... bitolada, né? Não posso dizer assim, né? Bitolada superficial. Digamos assim, superficial. Um amuleto mesmo, você vai para a igreja. Às vezes, isso é tão sutil e não é algo... irrelevante. Isso é algo sério, né? Porque às vezes a pessoa pode estar até no ministério e estar vivendo uma vida religiosa. Eu falo por experiência própria, que já vivi momentos assim, né? Momentos que a gente tem experiências com Deus, vive milagres, vê maravilhas, vê prodígios. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba indo para uma vida na vida religiosa. Voltando até, né? Mas eu posso dizer que desde o início uma coisa que eu nunca duvidei foi que eu sempre fui pentecostal. Porque eu cria realmente nos dons e sabia disso. Isso aí era fato. Partindo dessa questão aqui da religião, no caso religiosidade, perdão, eu subi mais um degrau. E esse degrau... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Pode falar. Me permita até, Tarcísio. Você falando aí, eu tô lembrando aqui de algumas coisas. As pessoas que eu converso, né? Hoje até teve uma conversa ali com uma pessoa, foi uma benção. E que as pessoas, elas têm essa mesma ânsia, essa vontade de buscar. Mas na maioria das vezes, inclusive se duvidar é todas, elas são mal instruídas, mal discipuladas, a palavra é essa. E essa má discipulação, ela gera sequelas imensas na fé, inclusive na vivência das pessoas. Eu posso dizer para as pessoas que estão aqui assistindo, ouvindo, né, que de repente estão afastadas dos caminhos do Senhor, e eu posso dizer que ela pode ter vivido muito tempo essa religiosidade e não ter vivido uma vida em Cristo, uma vida real. Verdadeira, né? Mas eu vivi, foi tão intenso, eu ia todo domingo pro culto, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque eu fui de domingo a domingo para culto. E não me fez realmente ser liberto
e ser restaurado, eu posso dizer assim, ser convertido, né? Eu costumo dizer que era convencido que dentro de uma religião e dentro de uma religiosidade eu conseguiria chegar aos céus, eu conseguiria chegar à glória, eu conseguiria sentir Deus e fazer Deus acontecer. É como se fosse, Deus acontecer fosse comigo. Um contrato, né? Por exemplo, contrato. A religiosidade faz isso com a gente. Tô cumprindo. A gente entra num eu vou dar para receber. Pronto, é mais ou menos isso. Eu vou pra igreja, eu subo um monte, eu oro, eu escuto louvor, eu leio a palavra ali 1 capítulo, 2 capítulos por dia, mas se isso é necessário? É necessário. Mas se a nossa intenção no nosso coração não for conhecer Jesus, né, não for viver uma vida com Jesus, não for sem interesse, vira uma religiosidade. Não tem sentido. A gente está fazendo, esperando algo em troca, né? Isso é religiosidade também. Falando dessas pessoas que viram e mexem, eu converso, tô na rua direto aí, conversando com várias pessoas, várias religiões e tal. Inclusive, deixando bem claro que eu tenho um zelo e respeito por cada religião. Amém. Né? Inclusive aqueles que estão vivendo a religiosidade. Sim, eu também creio que é o Espírito Santo que faz. A gente está falando muito sobre isso e é importante isso que você está falando. A gente não está zombando de ninguém, a gente não está questionando igreja de ninguém, religião de ninguém, né, doutrina de ninguém. A gente está apenas compartilhando com todo respeito, né, as outras igrejas, outras doutrinas. A gente está só compartilhando situações pessoais, né, aquilo que eu vivi, que você viveu, entendeu? Isso. E por que eu falo isso? É porque eu digo que a palavra, ela liberta. Então, Amém. De acordo com que a palavra vai libertando, você realmente vai sendo mais abençoado em relação ao reino e céus, e aí vai. E as pessoas, elas... Eu ouvi essa semana até uma pessoa dizendo assim, você é afastado, né? Não, eu sou, cara, mas não sei o que e tal. Aí eu disse, cara... Aí eu comecei a falar e tal. Ela, não, mas eu pelo menos no culto da virada eu vou e tal. Porque... E aí eu fiquei assim... Senhor, né? Tipo assim, é o que eu tô falando. Eu respeito. Não entenda mal, né? Mas... É a mística que está entranhada. E dizer que num culto de uma virada, o ano realmente vai ser abençoado e aí vai. Né? Vai pessoa... É errado pensar isso? Não. Mas se você viver literalmente aquilo que você está buscando, né? Aquilo que está na palavra. Porque se você só for pela parte mística, vou botar como mística até. Se você for para a parte mística apenas, não tem sentido. Não tem sentido. Porque senão daqui a pouco você está fazendo de tudo... Com o misticismo, pega essa pedra aqui que vai dar certo, aí vai pro culto ali que dá certo, faz isso aqui, e aí fica uma bagunça lá, enfim, não quero entrar em detalhes, mas partindo para outro degrau aqui. Esse outro degrau, eu costumo dizer que a maturidade em fé chegou na minha vida, né? Como que é isso? Lembra que eu falei dos versículos? Chegava o povo, tá cego, o que queres que eu te faça? Seja curado e tal. Tua fé te salvou. E toda vez tua fé te salvou. E isso ali martelou. Espera aí, fé salva? Sim, ela salva. E aí eu fiquei me indagando e fui estudando e fui vendo. E fui vendo que a fé, ela salva não é pelo ato da fé, mas sim pelo aquilo que Deus derramou em fé nas pessoas. Trazendo um pouquinho mais, desmistificando. Destrinchando aqui. As pessoas chegavam com lepras, com doenças, e saíam curados das doenças. Mas a pior lepra não era a doença física, e sim na alma. Eu posso dizer, consequentemente, no espírito. Sim, sim. Não é? Então, quando Jesus chega na vida de uma pessoa que tem essa maturidade de fé, de entender que não é só apenas milagres, prodígios, mas que sim, essa fé que ele tem em Deus e sabendo que ele, Jesus, somente salva, e se ele, Jesus, salva, eu pego isso com toda a força, com fé, e vivo isso, aí eu vou ser gerado em fé e maturidade. Você está dando para entender agora? Amém. Então, por que eu digo que hoje eu estou nessa etapa? Porque eu atingi a maturidade. Vixe, agora tu é o bichão, tu é o cara. Não.
A palavra diz que a gente vai tendo conhecimento e graça, né? E aí vai crescendo. E o meu crescimento na fé foi exatamente sobre isso. Chegou a maturidade nessa parte. Como é a maturidade dessa parte? É de que eu vivencio literalmente como um estilo de fé. A fé que eu professo. E aí eu não tenho mais algo emocional. Para mim, tanto faz eu sentir, entre aspas, escute aí. Para mim, tanto faz eu sentir um arrepio, como não. Se a pessoa chegar para mim e dizer assim, ei, você pode orar por essa pessoa aqui? Ora agora. Não, porque eu não senti de Deus. Não tenho mais isso. É ora agora e vai ser curado na autoridade do nome de Jesus. Então assim, que veio aqui na minha mente agora, né, no meu coração, isso que você falou, a gente pode levar para Romanos, aquele versículo tão conhecido que a gente fala, né, nos apelos, né, que foi isso que você acabou de falar. Aquele que confessa com a boca, né, confessa... Você lembra? Qual? Romanos. É porque assim, peraí. Não, aquele que fala que aquele que confessa com a boca... Não, peraí. É porque... Não, o que eu quero chegar assim, para resumir. A pessoa confessa com a boca e crê no coração que Jesus Cristo é o Senhor, não é verdade? Sim. Então, digamos assim, que esse crer no coração... Porque ele está falando de salvação. Você está falando de salvação também. A tua fé te salvou. Sim. Né? Porque o ato inicial, só o falar, vamos dizer assim, tudo isso que a gente acabou de falar está resumido nisso, nesse versículo. Sim. Né? O ir para a igreja, a religião, a religiosidade, que é o falar, que é o primeiro passo, digamos assim, isso, amém. Mas não é só isso. Porque o que é que vem depois? É o crer no coração. Crer no coração. Que é o viver. Que é a prática daquilo que você está tendo a fé. Eu pensei que tu ia falar outra coisa. Mas assim, é isso aí mesmo. Que quando você falou de boca, eu pensei que era só como muitos pensam que é positivismo. Não, o que eu tô querendo dizer também é assim, é porque tipo assim, né? Às vezes fica muito superficial. Não, vem aceitar Jesus, antigamente, hoje não tem mais tanto, né? Mas antigamente a gente quase que pegava o cara pelo braço, um convidado nosso, e levava lá na frente, e não, fazia questão, né? E tipo, a gente fazia o cara ir lá e confessar com a boca que Jesus Cristo era o Salvador. Vixe, ganhei pra Jesus, o cara, né? Mas com a maturidade, com o entendimento, isso foi evoluindo e a gente foi entendendo que não basta. É necessário? Sim, é necessário. Mas não basta só ir lá, confessar com a boca e pronto, tá tudo resolvido. É exatamente isso aí que entra a parte do positivismo. Vai dar certo. Isso. Eu vejo até aí, né? Vai dar certo. Vem que vai dar tudo certo, teus problemas não vão embora. Não é por aí, não é por aí. Até os problemas podem até ir embora. Mas as sequelas do problema vai ficar... A imaturidade continua. Mas tem uma frase que o pessoal fala... que pra mim eu acho que é uma das mais confrontadoras em relação à palavra. Do que né? que é? Vem que o sofrimento vai acabar. Na Bíblia, a gente sabe que não é o que a Bíblia fala. Hebreus capítulo 5, versículo 8, né? Jesus, ele aprendeu por meio daquele que sofreu. Jesus. Né? João 17 fala sobre Jesus partindo, né? Tendo uma oração ali com o Pai. E dizendo assim, ei, Pai, eu não peço que tu tire eles do mundo, não, mas que o guarde do mal. Então, quando se fala em não tirar do mundo, é literalmente sofrer aquilo que está no mundo. Infelizmente é isso. Para quem que ele tá falando isso? Pra gente. Para os convertidos, para os seus discípulos, né? Para gente. Para quem já cria nele. E aí, eu lembrei agora de Romanos capítulo 1, quando fala também que o justo viverá pela fé. Mas consegue viver pela fé somente quem é justo. E quem é justo? Aquele que vive os princípios. Aquele que vive debaixo da justiça de Deus. Não é mais ou menos, na verdade. É a certeza disso. Falar em certeza, Hebreus capítulo 11, né? Fala sobre... Ora, fé é a espera... É a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo, né? Lembra das viagens que eu digo que eu tinha? Quando eu li esse versículo, eu lia, sei lá, quantas vezes. E todas as vezes eu ficava, que viagem é essa, macho? Como é que eu consigo provar uma coisa que eu não posso ver? Que doideira é essa? Eu quero isso aí.
e a certeza das coisas que eu espero. É exatamente isso aí onde rodou a chave. E a certeza das coisas que eu espero. Eu espero o quê? Eu espero a glória. Eu espero ir com Cristo. Eu espero Jesus voltar. Então, para mim esperar, isso é uma certeza. Eu tenho que ter certeza. E essa certeza eu só vou alcançar se eu tiver certeza naquilo que eu estou vivendo. Olha que loucura massa. Uhum. Então, se eu tenho certeza naquilo que eu estou vivendo, o que eu estou vivendo? Estou vivendo a palavra. Então, eu tenho certeza que eu vou chegar na glória. Amém? E aí como eu estou dizendo, aí que virou a chave. E o massa foi isso. A maturidade chegou nesse versículo, sobre essa palavra, né? E aí hoje eu digo que eu vivo pela certeza. Eu vivo pela certeza daquilo que eu espero. Saindo um pouco assim da parte religiosa, eu posso dizer assim, da parte espiritual, né? Porque às vezes a gente acha que, por fato de a gente estar falando sobre fé, sobre vivência, sobre experiência com Deus, a gente tem continua a dizer, uma mística muito grande sobre isso. E era para ser o mais comum e o mais normal. Sim. O mais normal, Tarcísio, a gente sentar aqui e começar a falar dos milagres, dos prodígios, isso era para ser a coisa mais comum. E não somente sobre isso, porque isso aí era... Me entenda com zelo e com respeito aqui, né? Nessa parte aqui. Isso era para ser fichinha para um cristão. A parte mais aprofundada seria, como será na glória? Eu lembro que uma vez você estava ministrando aí, feche teus olhos, imagine você com os anjos e tal. Cara, eu fechava meus olhos e eu imaginava, eu estava lá. Uhum. Né? E vira e mexe eu faço isso. Eita, eu tô aí e tal. Que massa. Então, assim, é muito... Gente, Robson não bebe café, tá? O nosso pod é o pod com café. Pode com café e água, na verdade. E água da vida. O Robson tá com uma águazinha aí, mas amém. Eu vou desculpa ter te interrompido aí. Posso falar sobre isso? Só dando pode falar. Porque senão as pessoas vão dizer assim, vixe, a religiosidade tá mas entranhada. assim, antes de tu falar, eu quero só pegar um gancho nisso aí que você acabou de falar, sobre ser algo normal, né? O Robson, eu não conheço o Robson há anos, eu conheço o Robson há, não sei exatamente, mas não faz muito tempo, assim. Muito tempo, assim. Mas, como já falei, o Robson tem uma loja de aquarismo, eu vou pra lá, eu tenho meu aquáriozinho e eu vou pra lá às vezes pra comprar ração ou até peixe mesmo, ou remédio, enfim, mas dificilmente eu chego lá, compro e vou embora. Muito dificilmente. Só né? Não tem café lá. Não tem café, mas tem essa mesa, né? Tem esse tempo, um dia lá, fechou a loja, ficamos lá até umas 8 horas, a Cássia ligando, né? Ele atrás de mim. Peraí, vai dar certo. Não, mas assim, é justamente isso que ele tá falando. A gente tá só trazendo aquilo lá pra cá. Era justamente isso, né? E, inclusive, até ia falar isso quando você tava falando sobre ser natural também. E juntando com a religiosidade um pouco. Na religiosidade, às vezes, a gente veste uma capa, uma máscara... E isso acaba nos agravando o sintoma da religiosidade em si, né? Porque essa capa, essa máscara de eu sou o santão, santarrão, tá tudo bem o tempo todo e glória a Deus, aonde eu vou, né? E às vezes a pessoa tá esbagaçada, assim, no sentido, sim, falando no nosso linguajar, a pessoa tá ali destroçada mesmo, né? Por dentro, passando dificuldade com a esposa, passando dificuldade no trabalho, e o cara tá sempre bem. Isso é religiosidade também, né? E a palavra nos incentiva, lá em Tiago fala, que a gente deve procurar, lá em Tiago fala, confessar uns aos outros para serem curados, né? Mas o confessar, eu acredito que também é uma conversa dessa. Claro que com a pessoa certa, né? Você não vai chegar falando dos seus problemas para qualquer pessoa. Mas para o seu líder, se você tem um líder, ou se você não tem um líder, uma pessoa um homem de Deus que vai lhe instruir de acordo com o que está na palavra também. Muito cuidado com quem você vai se aconselhar, porque ele pode acabar dando um conselho que vai destruir mais. Sim. Mas é necessário buscar essa cura, porque a religiosidade, ela nos traz isso. Sim. Essa máscara, e isso só agrava. É incrível como tu fala de máscara aí, eu não vou aprofundar sobre isso,
Mas eu tô aqui diante da câmera, né? Eu tô falando isso porque o Robson sabe, eu já tive momentos com o Robson, né? De sentar com o Robson e falar ali algumas coisas que eu tava passando. E o Robson não é meu líder de célula, apesar que ele é um líder de célula, não é da minha, mas é meu amigo, em Deus, né? Meu irmão cristão em Deus. Cara. Né? Tô falando aí, John. Tá vendo? Que declaração, cara. Declarando diante as câmeras. Né? Mas assim, cara, muito obrigado por aquele dia, pelos seus conselhos. E a gente precisa de pessoas assim. Amém. Né? Que nos aponte o alvo. Amém. Que nos escute, um amigo, né? Sem aquela parada de religioso, opa, Robson, tá tudo bem e tal, e não sei o que. Não, preciso de um amigo. Quando a gente tá louvando, o sobrenatural tá acontecendo, né? A gente tá caindo na unção, vendo os céus abertos, amém. Deus tá ali. Quando a gente tá na pior, Deus tá ali também, né? E às vezes ele me usa lá no púlpito, na hora da adoração, para dizer uma palavra para várias pessoas, né? Até pro Robson, digamos assim. Sim, recebi inclusive um bocado. Sim. Mas às vezes eu tô na pior, eu chego para conversar com o Robson, Deus vai usar ele da mesma medida que eu tava lá, ó. Amém. Ele vai usar da mesma medida, na mesma unção, no mesmo poder. Aqui na mesa. Não necessariamente em cima do púlpito. Sim. Mas na mesa o Robson é... E não dentro do templo também, aí a gente destrói a religião, cara. Aí é tremendo. Aí a gente vai pra esse nível... Aí a gente vai pra esse nível de fé profunda, que não é só no púlpito, não é só dentro de um templo, não é só religiosidade, não é só máscara, não é só veste ou cultura, não. É toda hora, todo tempo, vida com Deus. O Robson é usado no trabalho dele. Amém. Né? Com os amigos, no churrasco, enfim. Amém. Nossa, cara, tu me desconcertou agora. Amém. Mas é exatamente isso aí, cara. Quando tu fala isso, eu entendo que Paulo fala quando eu vou me gloriar, eu me glorio em Deus, né? Amém. Eu posso me gloriar em Deus sobre isso. Que é exatamente isso, que era para ser natural. Era para ser natural. Como é que é natural? Agora não tem espiritual? Pelo contrário, o espiritual naturalmente. Dentro do naturalmente, pronto. Então isso era para ser a coisa mais comum, mais natural, sabe? É o que eu ia falar agora. Eu tô de frente para as câmeras aqui e as pessoas que estão me vendo e ouvindo até, elas sabem quem eu sou. Não adianta eu estar aqui todo bonito, todo falando palavras eloquentes e tal, e se dentro da minha vida, daquilo que eu vivo fora, e eu falo, a gente usa esse termo, né, fora, que na verdade não é para ter fora nem dentro, é uma vida só. Aquilo que eu vivo, a minha vida, ela tem que ser reta com a palavra. E eu convoco até dizer, vamos lá, vamos ver minha vida. E eu não tô sendo não, porque o Robson agora é o bichão. Não, não é isso. É porque, Tarcísio, eu aprendi uma coisa, sabe? Quando eu disse... Tem até uma situação que se eu puder, eu conto depois. Quando eu disse, Senhor, eu quero me converter de verdade. Sabe? Quando eu disse assim, Senhor, eu quero me converter de verdade. Eu quero ser um cristão de verdade. Exatamente nesse crivo aí. Exatamente nessa maturidade na fé. Eu disse, eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero salvação para mim. Eu quero vivenciar isso aí, porque se eu não vivenciar isso aí, eu não quero nem nada, pai. E eu ficava nessa e ainda vivo isso hoje. E quando eu vivo isso hoje, eu vou pela parte como eu estou falando. Chega uma pessoa que quer uma palavra, irmão, é agora. Como é? Tal. Você está autenticando isso. A palavra diz que os outros que têm que falar de você, que sou eu. Então, sou testemunho. E aí, o que eu estou falando, eu glorifico a Deus, porque Deus me fez. Teve uma situação lá na... Vou falar porque a gente tá falando sobre isso e a gente tem que falar o que é verdade, né? Eita, macho. Teve um dia que... Não, tem que falar. Um dia eu não tô... Isso que o Robson acabou de falar, em nome de Jesus, não tá aqui pra exaltar o homem. Sim, sim. Até porque eu não recebo. De maneira alguma. Exatamente, de maneira alguma, né? Mas assim, teve uma situação lá, a gente tava lá, eu tava lá na loja, eu vivo na loja, agora eu tô indo menos, mas eu vivia na loja lá. Tinha um tempinho, tu vai lá. Né? Mas assim, chegou um cliente lá do Robson, e se eu não me engano, o Robson perguntou, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? O cara, rapaz, tá... Eu não lembro exatamente, sei que ele parece que não tava muito bem, ele disse, né? Ele e o filho dele.
A roupa não tá bem não, então vamos morar aqui agora. Assim, no meio da loja, assim, no meio do expediente, não tava fechando nem nada ainda. E os clientes passando? Quando fecha, ele também faz uma oraçãozinha lá, chama os funcionários dele. Também é bonito de ver, os cara orando lá. Amém. Eles têm um rodízio lá, o Roger ora toda sexta, só que sexta ele não trabalha. Ele vai escutar isso. Ei, brincadeiras, o Roger, muita gente boa. Mas aí... O Roger é meu sócio, só pra explicar aí, né? Aí ele... o Robson orou, né? A gente fez uma oração lá, com outros clientes até que estavam lá, também entraram na oração e tal. E o cara depois chegou e falou: Robson, eu tava precisando dessa oração. Pra glória de Deus. Glória a Deus. Pra glória total de Deus. Isso aqui não é pra exaltar homem nenhum, né? Mas é só testemunhando aquilo que ele acabou de falar. É ser natural, é ser espiritual naturalmente. Cara, quando eu entendo que essa maturidade chegou na minha vida, eu disse: Deus, eu não quero outra coisa, eu quero viver isso, sabe? Não é porque você está falando, Tarcísio, mas é exatamente isso. Então, vivenciar essa parte de fé é literalmente isso, né? Eu falava sempre com o Senhor: Senhor, se não for para viver, realmente eu não quero. Então, onde eu estiver, eu tenho que ser um agente de fé. Amém. Fé em Deus e que o reino vai ter que acontecer. Não interessa o que aconteça lá, mas que o reino vai acontecer, vai. Porque eu sou um agente do reino. E levando em conta da parte da loja, eu lembro que a primeira vez que eu tive um contato com aquarismo, né, como comerciante, só para ficar claro aí, eu entrei e olhei para a loja e disse: Senhor, eu quero essa loja aqui. Não era cobiçando coisa alheia, não. Eu disse: eu quero um negócio desse aqui, pai. E aí eu passei de funcionário para gerente para sócio, e aí vai. E fiquei dono, quebrei que apartei. Isso aí é outra parte do testemunho, que é aquilo que me afastava de Deus. Eu pedi em oração: Senhor, tudo que é aquilo que me afasta de Deus e tal. Vixe, era a loja que estava te afastando de Deus? Não, o poder, dinheiro, entendeu? E aí gerou mais maturidade, e aí vai. Chegou onde eu cheguei na parte da loja. Eu trabalhava no local e aí eu fui juntando dinheiro e fui fazendo. E depois o Roger chegou, fez sociedade comigo, a gente estava numa lojinha pequena. Eu passava em frente ao Austin Soares ali e eu dizia assim: Senhor, eu quero essa loja aqui. Senhor, essa loja aqui, pai. E a lojinha tinha aluga-se e tal. Um dia eu parei, pedi informação e tal. E aí a pessoa me passou e eu disse: eu vou alugar, é minha. Ela disse: como é que é? Você vai dar calção? Eu olhei pra ela na cara de pau e disse assim: não vou dar nada. Eu vou alugar e é minha, acabou-se. Aí a pessoa olhou assim e disse: nossa, é assim mesmo. Eu disse: tomar? É a minha loja, você não tá entendendo não. E aí essa pessoa disse: nossa, eu nunca também aconteceu isso. Pô, faz o seguinte, toma a chave, depois a gente acerta aí. Nem contrato teve, e depois foi que eu fui acertar. Eu olhava pra loja do lado, que era o dobro da minha. Eu olhava pro lado e eu: Senhor, prospera essa pessoa aí, para que eu possa, em nome de Jesus, ampliar a loja. E o Senhor prosperou essa pessoa. Ela saiu, né? Disse que até morava no interior lá, que não precisava mais trabalhar. Ele recebeu uma herança e tal. E aí a gente foi pra loja e foi aumentando. E aí eu olhei para um terreno do lado e disse: Senhor, é aí, né, pai? E aí aumentou mais. Por que eu estou contando isso? É parte de testemunho. Quer dizer que a parte de testemunho da parte comercial ou da parte, né, de trabalho é sobre somente alargar isso? Não. Tu acabou de falar. Tudo que há na minha vida ele tem que ser convergido ao reino. Tudo. Se não for, não adianta estar na minha vida. E eu digo, toda vez que a gente faz oração: Senhor, que esse ambiente seja um ambiente da tua glória. Tu sabe disso, tu estava em oração lá com a gente. E eu digo, todas as pessoas que entrarem aqui sobre esse comércio, pisar nesse solo aqui, que sejam abençoados e que sejam impactados com o teu poder e com a tua glória. E quantas coisas aconteceram lá? Pessoas que tentaram suicídio foram lá confessar, falar, e o espírito de morte foi embora. Amém. Quantas pessoas... Tem um cliente nosso que ele era muito estressado, muito assim, e a gente não conseguia falar com ele direito. E aí ele disse que passou, acho que foi 3 anos, se eu não me engano, sem dormir direito. Ele dormia 2 horas por dia com medicação.
E aí, quando ele falou isso, eu disse, você vai ser curado agora. Você quer? Aí ele, quero? Como assim? O que você vai fazer? Eu disse, meu Deus, vai te curar agora. Vamos orar agora. E foi daquele esquema. A loja funcionando, vou orar agora e o Senhor vai te curar agora. E aí, quando eu orei por ele, eu lembro que ele disse, cara, obrigado. E foi embora. Acho que era às 3 horas da tarde. Quando chegou no outro dia, acho que era 9h30 da manhã, outro dia, ele chegou lá muito feliz, contente, dizendo que tinha dormido a noite todinha. Glória a Deus. Então, assim, é como eu digo, lá o ambiente tem que ser da glória de Deus. Amém. Então, partindo da parte, para finalizar aqui, da fé madura, eu posso dizer assim, é literalmente aquilo que eu vivo. Se eu vivo, tem que acontecer. Não é porque tem que acontecer porque eu estou exigindo de Deus. Não, porque o justo viverá pela fé. Então, se eu estou dentro de uma justiça, partindo dos princípios bíblicos, automaticamente eu estou vivendo em fé. E a fé que eu tenho, eu posso ser justo. Domingo a gente teve uma palavra, praticamente falou isso, a palavra, né? É o semear e o colher. Semear e colher. Se você plantar, você não precisa mandar ela brotar e crescer. Ela é natural dela, né? E no mundo espiritual é a mesma coisa. Para finalizar essa parte aqui, eu digo que claro, você precisa aguar, né? Você precisa regar, você precisa tratar. Cuidar e tratar. Mas assim, o natural da semente já germinar, já é aquele. Essa parte da fé, você não tem como você dizer que vive sem realmente acontecer algo diferente na tua vida. Porque se você... Eu ia falar outra coisa que acabei perdendo. Voltando aqui do café. Lembrei agora. Do café, eu por uma religião, eu não tomei café. Porque eu estava na religião. E a religião não permitia tomar café e tal. E aí depois eu saí da religião, continuei a voltar a tomar café e tal. E me dava dor de cabeça. E aí eu disse... tu me dá dor de cabeça se eu não tomar? Pois eu vou oferecer como sacrifício ao Senhor, oferta no caso, né? E eu ofertei ao Senhor o café. E a senhora é totalmente dependente do café. Eu passei uma semana com enxaqueca braba, que eu não pisava nem no chão. E tem algumas loucuras que eu faço, falo loucura assim, né? Pela fé da vivência da palavra, que eu ofereço ao Senhor. Senhor, isso aqui não é meu mais. Isso aqui está me impedindo de algo, não é meu mais. Eu não quero ser dependente de outra coisa, a não ser de Jesus. Amém. É mais ou menos isso. Amém. Então, essa é a parte da fé. Amém. Madura. Bom, nós estamos finalizando aqui, mas também, como de costume, eu queria ali brevemente pedir o Robson para falar aí com o pessoal que está nos escutando ali, uma mensagem bem rapidinha ali, um rema, se ele pudesse falar algo ali para quem está um pouco afastado, enfim, fala aí o que Deus tem falado no teu coração, qual a mensagem para eles, né, para essas pessoas. Amém. Falar que para as pessoas que já contei a história todinha, o trajeto. E aconteceu comigo. Mas cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu tempo, literalmente. Mas uma coisa é certa. Se você chegar para Deus com o coração aberto, sincero, a palavra diz que um coração quebrantado, né? Deus não rejeita. Então você tem que buscar Deus quebrantando-se no Senhor. É se despir mesmo daquilo que tem te feito como uma capa. É se abrir, rasgar o verbo e dizer, Senhor, eu não sou nada, está aqui eu. E esse encontro real, em nome de Jesus, vai acontecer. Assim como, aí eu digo, pela vivência da fé e na autoridade que eu vivo, eu declaro em nome de Jesus, das pessoas que estão assistindo, que sejam também vivenciadores disso, em nome de Jesus. Amém. E que eles possam realmente ter esse encontro real e essa maturidade de fé. Amém. É isso. Bom, gente, a gente está encerrando. Muito boa a conversa, muito obrigado, Robson, aí. A gente vai com certeza ter mais vezes o Robson aqui. Um assunto muito interessante, aquilo que a gente acabou de comentar aqui. Muito abrangente, não dá tempo realmente de falar tudo só em um podcast, né? Mas gostei muito, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. E é isso aí. Você que está aí nos assistindo, nos escutando, mais uma vez, reforçando, eu peço que você compartilhe com alguém, que você possa dar uma curtida, nos curtir, comentar, é muito importante seu comentário pra gente, né? Nós agradecemos demais a sua participação. É isso aí, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, no momento que você assistir esse podcast ou escutar, e até mais.